Olá, boa tarde ou bom dia, alunos do quarto ano do CMPM5. Sejam bem-vindos a mais um estudo na nossa aula de Geografia. Aqui quem está falando é o professor Matheus e vamos fazer uma breve revisão do que estudamos nesse período. Para isso você vai pegar o seu livro Trilhas e abrir na página 297. Neste capítulo, verificamos que as paisagens dos municípios passam por transformações ao longo do tempo e que as fotografias podem nos auxiliar a analisar essas mudanças. Vamos relembrar. As transformações das paisagens podem ser observadas se compararmos a mesma paisagem registrada em épocas diferentes. Vamos observar a paisagem. Em 1900, não existia praticamente nenhum morador nesse local, somente a paisagem natural. Em 1940, já temos a construção de uma casa, de uma lavoura nesse local. Em 1980, o município aumentou, consequentemente a sua paisagem também foi transformada. Construíram mais casas, estradas, pontes. E em 2020, a consolidação do município. Essa paisagem foi totalmente transformada com a chegada de luz elétrica, fábrica, prédios, carros, caminhões, etc. Também percebemos que o ser humano transforma a paisagem com o trabalho e o desenvolvimento das atividades econômicas, como nós podemos observar nesses exemplos. Para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes, a vegetação natural é retirada para que as plantações e a pastagem ocupem essas áreas. Com isso, a paisagem é modificada. Então, o ser humano, pela necessidade de produzir alimento, acaba transformando a paisagem natural para a criação de animais e também para o cultivo de plantas. Outra necessidade: o aumento da população nas cidades tem modificado a paisagem urbana com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas, instaladas redes de energia elétrica, de água tratada e de coleta de esgoto. Então, nós temos aí exemplos do ser humano modificando as paisagens. O vento e a água dos rios, dos mares e da chuva são elementos da natureza que atuam na transformação da paisagem. Então aí vocês podem perceber a ação da água através do rio que está transformando esta paisagem. Também nós temos a ação da chuva caindo sobre esta paisagem, consequentemente transformando aquele local. O mar também, em contato com as rochas, vai transformando-os, e o vento, em contato com o solo, vai transformando ao longo do tempo as paisagens através dos seus fenômenos naturais. Verificamos também que o estudo e análise das transformações das paisagens podem ser feitas por meio de fotografias. Então, nós temos essa tecnologia que nos possibilita a entender melhor as transformações que ocorreram ao longo do tempo em um determinado local. No exemplo, nós vimos aí a Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, em 1909, como é que ela era naquela época, e nos dias atuais, como é que está a mesma paisagem. Então, nós podemos perceber que a fotografia nos possibilita entender e explicar quais foram as transformações que ocorreram em um determinado local. No capítulo 3, nós estudamos a população dos municípios
e percebemos que cada município possui uma população com um determinado número de habitantes. Por exemplo, a população de Curitiba, Paraná, mostrada nessa fotografia em 2018, era de 1.917.185 habitantes. Nós percebemos também que a população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos, como os indígenas, os europeus e africanos. E também nós vimos que a população brasileira também é composta por pessoas vindas de diferentes países, que são chamados de imigrantes, como nós podemos ver na fotografia. E percebemos também que essas pessoas contribuíram para a formação de determinados municípios com os seus costumes, a sua maneira de vestir, a sua maneira de dormir, a sua maneira de construir suas casas, como nós podemos perceber nas fotografias. Dando continuidade à nossa revisão, nós estudamos que a população de município geralmente divide-se em urbana e rural. A população urbana é mais numerosa que a população rural na maioria dos municípios brasileiros, como nós podemos perceber aí no exemplo mostrado. No município de Alpercata, de Minas Gerais, a população urbana é de 5.660. Em Tubiara, a população urbana é de 88.942. Ou seja, na maioria dos municípios, a população urbana ela vai ser maior que a população rural. Isso ocorre porque as pessoas vão para as cidades em melhores condições de vida para ter mais acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Mas nós vimos também que tem municípios em que a população rural é maior que a urbana, como nós podemos ver aí no exemplo de Itiquira, Mato Grosso, em que a população rural é de 7.036 e a população urbana é de 4.442. Então, existem locais onde a população rural é maior que a população urbana. Com isso, aluno, vamos encerrando por aqui essa pequena revisão. Continue estudando, fazendo as atividades do livro, que em breve vamos estar fazendo a nossa avaliação, a V2. Então é importante que vocês fiquem sempre revisando esses assuntos, porque todos irão cair na prova, ok? Um forte abraço do professor Matheus e até a próxima, se Deus quiser.